O milionário se surpreende ao descobrir que a mendiga que ajudou era a mãe do seu funcionário. Chovia forte naquela noite. A rua tinha um brilho molhado, cheio de reflexos distorcidos dos postes piscantes. Larissa, cansada após um turno longo no hotel, entrou apressada no hall. O cabelo grudado no rosto, o corpo tremendo pelo vento cortante. Foi quando ela viu o homem no banco da praça em frente. Velho, encharcado, roupas rasgadas, olhos perdidos. Corpo encolhido como se a chuva fosse afogar sua última esperança. Sem pensar duas vezes, Larissa correu, abraçou o idoso, puxou-o para dentro do hotel. Suas mãos tremiam, o coração disparado, apertado demais naquele instante. O velho era frágil, a respiração falha, o olhar confuso. Chamou socorro, fez o que podia, enquanto tentava ouvir seu nome obscuro. Alberto. Nem sabia que ele era mais que um estranho. Enquanto a noite avançava, o mistério crescia. Alberto sussurrou algo que ninguém entendeu direito. Lá fora, a tempestade continuava a castigar a cidade, enquanto dentro daquele hotel, um segredo começava a se abrir, bem diante do olhar atônito de Larissa. O que ela não sabia era que aquele homem era, na verdade, o pai de Eduardo. Eduardo, o empresário jovem e bem-sucedido que acompanhava tudo de longe, admirando Larissa em silêncio. O mesmo Eduardo que no dia seguinte lançaria um projeto social para ajudar pessoas em situação de vulnerabilidade, atraindo a atenção de toda a cidade e especialmente dela. Larissa tentava segurar a pressão sufocante da faculdade e dos ataques maldosos de Natália, uma colega que não perdia a chance para espalhar calúnias, minando sua confiança. Mas o lançamento do projeto de Eduardo foi como um farol no meio da escuridão. Ela sentiu algo diferente, uma curiosidade que não conseguiu controlar. Então, o inesperado veio à tona, uma carta antiga, escondida entre as coisas da mãe desaparecida de Larissa, Helena, chegou até ela. Palavras que revelava. E Eduardo, dividido, entre o amor que começava a sentir e a lealdade à família que parecia esconder um abismo profundo, ele vacilava. A tensão explodiu quando Larissa e Eduardo finalmente perceberam que estavam presos a um destino entrelaçado por linhas que ninguém nunca imaginou existir. Mas o peso desses segredos familiares empurrou os dois para um precipício emocional, um lugar onde tudo podia rachar, partir ao meio. E no silêncio pesado dessa descoberta, uma pergunta que ecoava: até onde iriam Larissa e Eduardo para descobrir a verdade sobre seus laços? E o que isso poderia significar para o futuro deles juntos? A resposta ainda estava longe, e o medo do que viria a seguir era quase sufocante. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Dentro do silêncio pesado da descoberta, Larissa e Eduardo se encararam, os olhos refletindo o caos em suas mentes. O que deveria ser um momento de conexão se tornou um campo de batalha emocional. Tudo parecia pesar, cada palavra, cada olhar. Mas antes que pudessem se aprofundar nas revelações, um grito cortou a noite. Um barulho ensurdecedor ecoou do lado de fora do hotel. Uma explosão. O vidro da entrada estilhaçou-se, iluminando o hall com uma luz brilhante e ofuscante. O som fez Larissa e Eduardo se jogarem ao chão, enquanto os hóspedes em pânico se espalhavam, gritando e correndo. A adrenalina tomou conta, e o instinto de sobrevivência superou qualquer intenção de entender a complexidade daquela conexão recém-descoberta. "Larissa, você tá bem?" Eduardo gritou, sua voz cortando a confusão. O rosto dela estava pálido, os olhos arregalados de choque.
As luzes piscaram e o som de sirene se aproximava, aproximando-se rapidamente de um caos já existente. Mas aquilo não era apenas um acidente. Parecia muito maior. A mente de Larissa girava, enquanto memórias passadas a assombravam. A explosão tinha sido a primeira em uma série de incidentes estranhos que aconteceram recentemente no bairro. Os rumores de um grupo obscuro tentando fazer justiça com as próprias mãos estavam se espalhando, mas ninguém conseguia imaginar o que estava por trás de tudo isso. Vamos para fora! Eduardo puxou Larissa, e juntos se arrastaram para o lado de fora do hotel. O ar estava pesado, cheiro de fumaça e medo pairava no ambiente. As pessoas se agolpavam, tentando entender o que havia ocorrido. Quando chegaram à calçada, a cena era desoladora. Partes do hotel queimavam, e uma multidão se aglomerava em torno das chamas. Exatamente ali, Larissa viu uma figura familiar se aproximar. Era Natália, sua colega de faculdade, com um sorriso triunfante, mas não era um sorriso qualquer. Havia um brilho maligno nos olhos dela. Por um momento, Larissa lembrou das palavras amargas que Natália sempre tinha para ela. As calúnias que a atormentaram. O que ela estava fazendo aqui? E como ela poderia estar tão satisfeita em meio ao caos? Olha quem está aqui! Natália gritou com sarcasmo, chamando a atenção das pessoas. A heroína! Aquele ato de bondade pode ter custado a vida de muitos. A multidão começou a murmurar, apontando para Larissa, como se ela tivesse alguma responsabilidade pela tragédia. A tensão era palpável, como se tivesse criado um novo abismo entre Larissa e todos à sua volta. Você não pode fazer isso, Natália. Eduardo se interpôs, protegendo Larissa. Não é hora de jogar culpa. Mas tudo que Larissa conseguia pensar era em Alberto, no que havia acontecido com ele, o velho que ela havia resgatado. E Eduardo? Ele estava ao seu lado, lutando contra um inimigo que não era apenas Natália, mas um passado que unia os dois de formas que nem podiam imaginar. E então, uma explosão de gritos no meio da multidão. O homem ranhoso, rosto coberto por uma máscara, surgiu, brandindo algo, uma arma. A cena se transformou em um pânico absoluto. Os olhos de Larissa encontraram os de Eduardo. E tudo o que ela viu foi uma pergunta silenciosa. E agora? Em meio ao desespero, um pensamento cortou sua mente. E se as revelações sobre seu passado fossem apenas a ponta do iceberg? O que mais eles estavam prestes a descobrir? A certeza de que a verdade estava mais perto do que nunca causou um nó no estômago de Larissa. No fundo, ela sabia que a vida deles estava prestes a girar de um jeito que nem estavam preparados para enfrentar. E enquanto o caos se desenrolava, a única certeza era: tudo o que acreditavam saber estava prestes a mudar drasticamente. Larissa e Eduardo se olharam, o pânico se espalhando ao redor. O homem mascarado brandia a arma com um olhar selvagem, e a multidão entrava em frenesi. Fiquem calmos, Eduardo gritou. Mas no meio do caos, seus olhos se fixaram em Natália. O sorriso maligno dela parecia brilhar até mesmo na escuridão da noite. E antes que alguém pudesse reagir, um barulho agudo cortou o ar. Um clique. Larissa congelou. Aquele som era familiar, insuportável. A arma disparou. Mas o que aconteceu em seguida foi um verdadeiro choque. Ao invés de estar mirado em Larissa ou Eduardo, a bala atingiu Natália. A expressão dela se transformou de arrogância em horror quando o impacto a derrubou. O grito de dor cravou o silêncio e o mundo ao redor desabou. Natália! Larissa gritou, o coração quase parando. Natália estava caída no chão, o rosto pálido, enquanto a multidão olhava com olhos arregalados. E ali, em meio à dor e ao desespero, um mistério se desenrolava. A máscara do homem começou a se descer. Era alguém familiar. Larissa piscou, incrédula. Pronto, o homem revelou o rosto e ela ficou paralisada. Era Marco, um ex-namorado que ela acreditava estar fora de sua vida para sempre. A traição, a dor que ele causou, tudo voltou de uma só vez. Mas agora havia algo mais sombrio em seu olhar, algo que não conseguia decifrar. Por que você fez isso? Ela sussurrou, as palavras saindo com dificuldade. O mundo ao seu redor parecia girar. Estava tudo tão confuso.
O que você quer? Marco sorriu de forma estranha, uma mistura de dor e raiva. Você não percebeu ainda? Estava tudo planejado. Você, Eduardo. Eduardo se aproximou, o rosto franzido. O que você está dizendo, Marco? Ele estava do lado de Larissa, protegia-a instintivamente. Mas na mente de Larissa, uma tempestade se formava. O que você sabe sobre nós? As sirenes estavam mais próximas, mas o choque manteve todos paralisados. Marco continuou. Tudo. Eu sei tudo. Ele se virou para Larissa, o tom de voz carregado de vingança. A conexão de vocês não é só um acaso. É algo que eu tenho pressa para expor. Você está enganado. Larissa gritou, mas suas palavras soaram vazias. Algo dentro dela começou a se mover, um peso que pressionava no fundo da alma. Natália começou a gemer, uma expressão de dor misturada com uma espécie de medo em seu olhar. Os murmúrios da multidão tornaram-se um eco distante. Larissa queria socorrê-la, mas tudo parecia fugir do controle. E Marco, com um desvio sombrio, prosseguiu. Você vai entender tudo. Seu passado e o futuro de Eduardo estão mais interligados do que você imagina. Antes que Larissa pudesse reagir, uma nova explosão, desta vez do próprio Marco. Ele ativou uma bomba presa ao corpo. O pânico se espalhou como fogo. Todos começaram a correr, a gritar. O ambiente virou um caos absoluto. Larissa agarrou a mão de Eduardo. Vamos! Temos que sair daqui! O terror tomava conta deles e as perguntas se multiplicavam em sua mente. O que Marco havia feito? Quais segredos sombrios se entrelaçavam entre eles? O passado que havia se perdido em meio à dor agora parecia pronto para ser revelado em meio ao caos. O coração dela batia forte, e a única certeza que tinha era que tudo o que conhecia estava prestes a desmoronar. A fuga era a única opção, mas a verdade estava logo ali, pulsando através do incêndio, esperando o momento certo para ser revelada. E o medo da revelação a perseguiu, como uma sombra, enquanto corriam em direção à incerteza. Larissa agarrou a mão de Eduardo com força, e os dois começaram a correr em direção à saída. O caos os cercava, gritos misturados com o som da sirene se aproximando. O calor das chamas dançava por trás deles, iluminando o rosto de pessoas em pânico. Mas algo maior do que aquele incêndio se aproximava, e o medo, quase palpável, os empurrava para fora. Para onde vamos? Larissa gritava, a voz tremendo. Não sei, apenas siga-me. Eduardo respondeu, puxando-a para longe do hotel. Enquanto corriam, Larissa sentiu o estômago se revirar. Uma sensação estranha a dominava, como se algo estivesse prestes a acontecer. O olhar de Eduardo estava fixo na cena à sua frente, mas ela não conseguia sobressair a dúvida. O que Marco disse? O que ele queria expor? O pânico dentro dela parecia se intensificar. Então, sem aviso, a explosão ressoou novamente. Mas não era como antes. Era diferente. Uma luz ofuscante iluminou o céu, e em um segundo, uma sombra passou voando ao seu lado. Larissa virou-se, olhos arregalados. O que era aquilo? O brilho apagou suas certezas. Uma figura aterrorizante surgiu do incêndio. Era uma mulher. O cabelo desgrenhado, o vestido em chamas. Era uma imagem grotesca. O rosto dela se iluminou com uma intensidade sobrenatural, quando disse em um tom que ecoava na noite: a verdade precisa ser revelada. Larissa ficou paralisada. A mulher era idêntica a Helena, sua mãe desaparecida. O coração dela acelerou. Um nó se formou na garganta. Mãe? As palavras escaparam dos seus lábios, mas a mulher não parecia ouvir. Ela se dirigiu para o grupo descontrolado, como uma sombra vindoura levando medo para longe. Eduardo estava ao lado dela. Você conhece essa mulher? Ele olhava aturdido, os olhos fixos na figura em chamas. Ela é minha mãe. Larissa estava em choque. Mas o que aconteceu em seguida congelou o ar. A mulher começou a gritar. Vocês não entendem. Tudo faz parte de um grande plano. As escolhas de vocês afetam. Tenham cuidado com o que desejam. As palavras dela eram como um eco.
As pessoas ao redor começaram a reagir. O que ela quer dizer? Quem é essa? As conversas se espalhavam como pólvora. Larissa olhou para Eduardo com um misto de medo e esperança. Ela tá aqui, Eduardo. O que isso significa? Eduardo se virou para ela, o rosto pálido. Não sei, mas precisamos descobrir. Nesse momento, Marco apareceu de novo, agora com um olhar descontrolado, presa em uma mistura de raiva e desespero. Você não pode acreditar nela. Ela é a razão de tudo isso, ele gritou, apontando para a mulher. Ela armou um plano e vocês estão apenas no meio. A tensão no ar se intensificou. Lilás, a figura flamejante, virou-se para Marco. Você é o verdadeiro traidor. Estava empurrando a verdade para longe. O corpo de Larissa estremeceu. Marco gritava, golpeando a mulher enquanto a multidão prendia a respiração. Larissa gritou, pare, não faça isso. Quando Marco atacou, a mulher desapareceu em uma nuvem de fumaça. Então tudo ficou em silêncio. A população estava confusa, inquieta, enquanto Marco olhava ao redor, triunfante. O olhar dele se voltou para Larissa e Eduardo. Viram? Ela não está aqui. Era tudo uma ilusão. Larissa olhou para Eduardo confusa. Mas e se não era? O que está acontecendo, Eduardo? O que eles achavam que era uma noite comum, agora estava impregnado de incertezas. Marco sorriu de forma gelada. Vocês realmente acham que o passado pode ser enterrado assim? Vocês têm uma linha direta com ele, e eu vou expor isso para todos. Antes que alguém pudesse responder, um tremor percorreu a terra e um estrondo mais forte que os anteriores se ouviu, seguido de um clarão. O chão se abriu e uma onda de fumaça e fogo explodiu na frente deles. Larissa e Eduardo mal conseguiram se manter em pé. Tudo que Larissa pensava era: o que vai acontecer agora? O que estava escondido? O que Marco realmente sabia? E a verdade sobre sua mãe? O futuro parecia desmoronar em frente a seus olhos, e com ele, tudo o que pensavam saber se esvaía. Um novo mistério nascia, e eles estavam no olho do furacão. Larissa e Eduardo estavam em estado de choque. A multidão ao redor deles se aglomerava em confusão, gritos ecoando em meio à fumaça e ao caos. O chão tremia sob eles, e Marco, com um semblante descontrolado, parecia ter desencadeado algo muito além do que imaginavam. A figura flamejante de Lilás tinha desaparecido, mas suas palavras ainda ressoavam na mente de Larissa. Eduardo. Precisamos sair daqui, Larissa gritou, puxando. Mas antes que pudessem se afastar, uma nova onda de calor os atingiu. O calor estava insuportável, e o cheiro de queimado penetrava em suas narinas. Temos que encontrar um lugar seguro. Eduardo respondeu, a voz tensa. Ele puxou Larissa pela mão, mas então uma luz ofuscante explodiu na frente deles, fazendo-os parar abruptamente. De repente, um grito atravessou a multidão. Olhem! Alguém exclamou apontando para uma direção. Larissa virou-se e ficou paralisada. Uma mulher, não era mais que uma sombra, começou a emergir das chamas, o cabelo desgrenhado iluminado por um brilho sobrenatural. Era semelhante a Helena. Seu coração disparou. Acho que ainda me encontrei. A mulher se aproximou, mas a intensidade da luz ofuscante fez com que Larissa se sentisse tonta. Ela piscou, tentando focar na figura. Você me encontrou. Finalmente. As palavras da mulher ecoaram no ar como se carregassem um peso imenso. Eduardo olhou para Larissa, os olhos cheios de incredulidade. É ela? É sua mãe? Sim, tinha apenas um sorriso, algo que não combinava com as lembranças acolhedoras do passado. Vocês não entendem. A verdade é uma espada de 2 gumes, disse a mulher, e a voz parecia ecoar nas mentes de todos ao redor. Nesse momento, Marco avançou, um brilho de desespero nos olhos. Ela não é quem vocês pensam que é. É uma traição, uma manipulação. E ao dizer isso, a expressão dele transformou-se em algo grotesco, como se estivesse se definhando enquanto falava. Uma explosão de raiva percorreu o grupo. Cale-se! Alguém gritou, mas Marco não parou. Ela conduziu tantos ao caminho da destruição.
e agora quer fazer o mesmo com vocês. Larissa não sabia o que sentir. O conflito em seu coração a deixava tensa. A preocupação por sua mãe se misturava com a dúvida e o medo. O que você está dizendo, Marco? Ele se virou para Larissa, o rosto distorcido pela dor. A sua mãe? Você não sabia? Ela é a razão de tantas tragédias. A perda do seu pai, o desaparecimento dela, tudo um plano. As palavras de Marco cortaram como uma faca. Larissa se sentiu desmoronar. Um nó se formou em sua garganta. Não, isso não pode ser verdade. Ela olhou para Helena, um misto de amor e ódio brotando dentro dela. Mãe, é verdade? Helena olhou para ela, o brilho nos olhos mudando. Larissa, você tem que saber a verdade. Havia motivos, um propósito. A voz dela era agora persuasiva, quase hipnótica. Eduardo segurou firme a mão de Larissa, e a conexão entre eles parecia um abrigo em meio à tempestade. O que você quer dizer? Que propósito? Sua voz era firme, mesmo em meio ao caos. Mas antes que pudesse responder, Marco, em um ato desesperado, avançou novamente, buscando alcançar uma solução aterradora. Se você não acredita em mim, então a verdade será revelada da forma mais cruel. Uma explosão final, e tudo ficou escuro. Quando a luz retornou, Larissa sentiu um estalo frio em sua espinha. Ela se encontrou em um lugar diferente. Um espaço escuro, iluminado apenas por chamas dançantes. Helena estava de pé diante dela, não mais na forma flamejante, mas de uma maneira completamente diferente. Era como se a mulher tivesse se transformado em algo que Larissa nunca poderia ter imaginado. Você precisa escolher, Larissa, a verdade ou a mentira, mas saiba que a mentira pode ser mais segura, disse Helena, com um sorriso perturbador. E quando Larissa olhou ao redor, percebeu que Eduardo havia desaparecido. O pânico fez seu coração disparar. Onde está Eduardo? Ele está bem, mas a conexão de vocês é mais complexa do que pensa. A resposta de Helena ecoou. Larissa sentiu a terra tremer. O que você quer dizer? O que está acontecendo? O medo a dominava. Ela não sabia se poderia acreditar e nem em quem. Você precisa decidir antes que seja tarde demais. O tempo não espera por ninguém. Neste momento, tudo mudou. Larissa entendeu que a verdade sobre si mesma, sua mãe e Eduardo estava prestes a se revelar. Mas a que custo? Quem estava realmente no controle? E se as revelações fossem mais assombrosas do que ela poderia suportar? Ela olhou ao redor. A escuridão começava a se aproximar e sentiu que uma escolha tinha que ser feita. Mas qual seria a correta? As chamas dançando em sua frente eram um reflexo de sua confusão interior, e no fundo ela sabia. A história estava apenas começando, e a grande revelação, que mudaria tudo, ainda estava por vir. Larissa olhou para Helena, alucinatória, confusa. As palavras da mãe reverberavam na sua mente. A verdade ou a mentira? A voz dela soava como um mantra opressor. A escuridão ao redor começou a ganhar contornos, como se estivesse viva, pressionando e puxando. Todo o seu ser clamava por respostas, mas o que estava à sua frente parecia mais uma armadilha do que um alicerce de verdade. Você está aqui, mas o que quer de mim? Larissa perguntou, a voz tremendo. O calor da situação a envolvia. A distância entre ela e a mãe parecia carregar um peso imensurável. Helena piscou como se acordasse de um sonho. Larissa, você não entende. Seu pai não era quem você pensava que era. As palavras saíram como uma lâmina, cortando qualquer esperança que restasse. Não, não pode ser verdade. Larissa respirou rápido. O ar ficou pesado em seus pulmões. Você quer dizer que meu pai, tudo foi uma mentira? Não tudo, mas algumas coisas. A conexão com Eduardo, há muito em jogo. Aquela revelação acendeu um alarme dentro dela. O que mais estava escondido? O que mais ela não sabia? Mas antes que pudesse digerir, Marco apareceu novamente, implícito com um riso sádico. Viu? A verdade é um fardo, não é? O que você faz agora, Larissa? Ele estava triunfante, como se estivesse esperando por aquele momento.
Você quer saber? É só uma questão de escolha. A escolha que você nunca teve, gritou Helena, mas havia uma fragilidade em seu tom. Então, tudo aconteceu tão rápido. Uma nova explosão de som e luz irrompeu. Uma onda de choque que os empurrou para trás. O chão começou a tremer, não só por causa da explosão, mas algo mais profundo. A escuridão girou e se expandiu, levando a figura de Helena a desaparecer em meio às chamas. E quando a luz retornou, Larissa não acreditou no que viu. Eduardo estava ali, mas havia algo diferente nele. Ele estava envolto em uma aura estranha. Seus olhos não refletiam aquela ternura que ela conhecia. Eduardo? Larissa hesitou. Era mesmo ele? Larissa, você precisa entender. A voz dele parecia distante, como se ecoasse de um abismo. Não havia uma conexão familiar. Era como uma máscara que ele usava. O que você acha que sabe não passa de uma fraqueza. Seu coração acelerou, e ela ficou consciente de um sentimento que ela não podia ignorar. A verdade estava mudando muito rápido e de forma caótica ao seu redor. Você está diferente. O que aconteceu com você? Ela questionou, desesperada. A multidão estava agora em pânico, e os sussurros tornaram-se gritos de desespero ao redor. Uma mulher do fundo da multidão, com o cabelo desgrenhado e uma expressão de horror, gritou. Ele não é o que parece. Ele está em perigo. Cale-se! Marco rosnou, sua raiva explodindo como um vulcão prestes a entrar em erupção. A verdade não é algo que vocês dois possam compreender. Neste momento, a figura iluminada e conhecida de Helena voltou, mas agora sua forma era transparente, como um holograma dançante no ar. Eduardo, ela chamou com um tom de urgência. A multidão olhou em choque. Você precisa parar de fugir da sua verdadeira identidade, disse ela, enquanto imagens de um passado obscuro começavam a surgir em sua mente, revelando um fragmento de uma história antiga, um crime escondido. Eduardo está conectado a tudo isso, Larissa. Ele é parte de uma linhagem que está ligada ao seu passado. Você não sabe o que está em jogo. Larissa estava prestes a desmoronar. O que você quer dizer com isso? O que ele pode ter a ver com meu pai, com tudo isso? Um grito foi ouvido antes de tudo se acalmar. Uma faísca de compreensão atravessou a mente de Larissa. Eduardo não era apenas um jovem empresário. Ele tinha uma herança que conectava sua família à tragédia que havia moldado sua vida. Não, isso não pode ser verdade. Larissa gritou, seu coração pesando como uma âncora em seu peito. O mundo girava ao seu redor. Você não pode fugir do que realmente é, Larissa. A escolha é se querem lidar com isso ou deixar apodrecer dentro de vocês. Marco zombou, um sorriso cruel cruzando seus lábios. Nesse momento, a multidão explodiu em tumulto. As chamas subiram ao céu, iluminando rostos confusos e atormentados. A verdade que Larissa temia estava à frente, mas a realidade de quem era Eduardo fez sua mente girar. Tudo o que ela pensava saber estava se desmoronando. Eduardo, me diga a verdade. O que você realmente é? As palavras escaparam entre lágrimas e desespero, enquanto a linha do que era real começava a se desfazer. E em meio a tudo isso, um novo estrondo ecoou. A terra tremia, as chamas dançavam e a voz de Marco se perdia no caos crescente. Larissa sentiu que a escolha que tinha que fazer estava prestes a desmoronar, e as consequências de tudo isso estavam apenas começando a se revelar. Larissa olhou para Helena alucinatória, confusa. As palavras da mãe reverberavam na sua mente. A verdade ou a mentira? A voz dela soava como um mantra opressor. A escuridão ao redor começou a ganhar contornos, como se estivesse viva, pressionando e puxando. Todo o seu ser clamava por respostas, mas o que estava à sua frente parecia mais uma armadilha do que um alicerce de verdade. Você está aqui, mas o que quer de mim? Larissa perguntou, a voz tremendo. O calor da situação a envolvia. A distância entre ela e a mãe parecia carregar um peso imensurável. Helena piscou como se acordasse de um sonho. Larissa, você não entende. Seu pai não era quem você pensava que era. As palavras saíram como uma lâmina, cortando qualquer esperança que restasse. Não pode ser verdade. Larissa respirou rápido, o ar ficou pesado em seus pulmões.
Você quer dizer que meu pai tudo foi uma mentira? Não tudo, mas algumas coisas. A conexão com Eduardo há muito em jogo. Aquela revelação acendeu um alarme dentro dela. O que mais estava escondido? O que mais ela não sabia? Mas antes que pudesse digerir, Marco apareceu novamente, implícito com um riso sádico. Viu? A verdade é um fardo, não é? O que você faz agora, Larissa? Ele estava triunfante, como se estivesse esperando por aquele momento. Você quer saber? É só uma questão de escolha. A escolha que você nunca teve, gritou Helena, mas havia uma fragilidade em seu tom. Então tudo aconteceu tão rápido. Uma nova explosão de som e luz rompeu, uma onda de choque que os empurrou para trás. O chão começou a tremer, não só por causa da explosão, mas algo mais profundo. A escuridão girou e se expandiu, levando a figura de Helena a desaparecer em meio às chamas. E quando a luz retornou, Larissa não acreditou no que viu. Eduardo estava ali, mas havia algo diferente nele. Ele estava envolto em uma aura estranha. Seus olhos não refletiam aquela ternura que ela conhecia. Eduardo! Larissa hesitou. Era mesmo ele? Larissa, você precisa entender. A voz dele parecia distante, como se ecoasse de um abismo. Não havia uma conexão familiar. Era como uma máscara que ele usava. O que você acha que sabe não passa de uma fraqueza. Seu coração acelerou, e ela ficou consciente de um sentimento que ela não podia ignorar. A verdade estava mudando muito rápido e de forma caótica ao seu redor. Você está diferente. O que aconteceu com você? Ela questionou, desesperada. A multidão estava agora em pânico, e os sussurros tornaram-se gritos de desespero ao redor. Uma mulher do fundo da multidão, com o cabelo desgrenhado e uma expressão de horror, gritou. Ele não é o que parece. Ele está em perigo. Cale-se! Marco rosnou, sua raiva explodindo como um vulcão prestes a entrar em erupção. A verdade não é algo que vocês dois possam compreender. Neste momento, a figura iluminada e conhecida de Helena voltou, mas agora sua forma era transparente, como um holograma dançante no ar. Eduardo, ela chamou com um tom de urgência. A multidão olhou em choque. Você precisa parar de fugir da sua verdadeira identidade, disse ela, enquanto imagens de um passado obscuro começavam a surgir em sua mente, revelando um fragmento de uma história antiga, um crime escondido. Eduardo está conectado a tudo isso, Larissa. Ele é parte de uma linhagem que está ligada ao seu passado. Você não sabe o que está em jogo. Larissa estava prestes a desmoronar. O que você quer dizer? Que propósito? Sua voz tremia. O que mais estava em jogo? Marco, percebendo que a situação estava se inclinando, olhou furioso para Helena. Parada! Você está confundindo tudo. E antes que pudesse fazer qualquer coisa, a realidade ao redor começou a estilhar como vidro quebrado, revelando uma caverna escondida sob a explosão. Larissa e Eduardo foram sugados para esse novo espaço, junto com Marco. Assim que chegaram, tudo ficou escuro. E em um segundo, a luz brotou novamente, mas agora, em vez do hotel em chamas, estavam em um tempo antigo, cheio de símbolos estranhos que pareciam pulsar. Bem-vindos, uma voz ecoou suavemente. Vocês finalmente chegaram ao coração da verdade. A figura de um homem alto e sombrio se materializou diante deles. Quem é você? Eduardo perguntou, desconfiado. Eu sou o guardião dos segredos que vocês estão buscando. As conexões entre suas famílias são mais profundas do que possam imaginar. Ele olhou nos olhos de Larissa e Eduardo, como se estivesse decifrando seus medos mais íntimos. Ambos têm um papel crucial na história que ainda não foi escrita. Larissa sentiu um nó se formar em seu estômago. O que está acontecendo? O que você sabe sobre nossos pais? O homem sorriu sombriamente. Tanto você quanto Eduardo têm partes essenciais de um legado que foi mantido em segredo por gerações. E a verdade que vocês buscam custará mais do que podem pagar. Nesse instante, a caverna começou a tremer, como se o poder contido naquele lugar estivesse prestes a explodir. Larissa olhou para Eduardo.
o medo nos olhos deles refletindo um ao outro. Marcado por sangue e escolhas, o homem continuou. Vocês precisam decidir se vão lutar ou se render. A escolha está nas suas mãos, mas lembrem-se, o passado nunca fica enterrado. O chão balançava, e Larissa sentiu que a revelação do passado estava prestes a se desdobrar. O eco das palavras do guardião assombrosamente se misturava com os estalos do templo, e em meio ao caos, uma pergunta ecoou. Até onde eles iriam para descobrir a verdade sobre si mesmos? As chamas e a escuridão estavam prestes a se encontrar, e o que surgir seria devastador. Larissa e Eduardo estavam em estado de choque, a caverna tremendo ao redor deles enquanto o guardião dos segredos falava. O coração de Larissa pulsava frenético em seu peito. O que está... As palavras dele ecoaram, e a sala parecia girar. Ela olhou fixamente para Eduardo, buscando um sinal de que ele entendia. Mas nesse momento, tudo parecia confuso. Uma onda de calor a surpreendeu. A atmosfera estava mudando, o ar pesado e tenso. Eduardo, o que você realmente é? A pergunta escapou de seus lábios antes que pudesse se conter. A resposta dele não parecia se aproximar. De repente, um rugido ensurdecedor ecoou pela caverna. Uma fissura se abriu no chão, e uma luz intensa surgiu de dentro dela. Larissa se arrependeu ao perceber que a fonte dessa luz não era nada bom. Os olhos de Marco brilhavam, e seu sorriso se alargou, como se ele estivesse orquestrando tudo. Vocês acham que conseguirão escapar da verdade? Que vão se esconder para sempre? A voz dele carregava um tom de certeza perturbadora. O chão ao redor de Larissa e Eduardo começou a tremer com mais intensidade, e a fissura parecia querer engoli-los. Eduardo, precisamos sair daqui! Larissa gritou, mas ele estava paralisado, fixo na fissura. Marco então fez um gesto e a luz se intensificou, envolvendo tudo ao redor com um brilho ofuscante. Você não entende o que está em jogo, não é? Marco riu. Seus pais, que eu vou revelar agora, vai mudar tudo. E com essas palavras, uma onda de energia atravessou a caverna. Larissa sentiu uma dor aguda em seu peito, como se um peso estivesse se acumulando. E de repente, a realidade ao redor dela começou a se distorcer. A fissura se expandiu, e as sombras começaram a se contorcer como se estivessem vivas. Então, em um movimento abrupto, a imagem de Helena apareceu em um brilho intenso. Ela não estava mais como antes. Agora tinha um semblante sombrio e dominador. Chegou a hora, ela gritou, e o eco da sua voz parecia conter a tempestade ao redor. Você nunca deveria ter voltado, Helena. Marco a desafiou, os olhos dele chispeando como brasas. Você é a verdadeira razão de tudo isso. Larissa olhou para sua mãe, chocado com a transformação dela. Mãe, por que você está fazendo isso? A voz de Larissa tremia, o medo envolvia seu ser. Larissa, não posso permitir que você se junte a ele, Helena declarou. E em um movimento súbito, sua mão se ergueu e uma onda de energia desferiu contra Marco, que foi empurrado para trás, batendo contra a parede da caverna. Mas em vez de se abalar, a energia de Marco se intensificou. Ele voltou com mais fúria. Você não pode me parar, Helena. O que está oculto deve vir à luz. Os olhos de Larissa se arregalaram. O que está acontecendo? Os mistérios estavam se amontoando, cada revelação mais traiçoeira que a anterior. O caos ao redor afetava sua mente, e as vozes em sua cabeça se misturavam em um pânico crescente. Larissa, você precisa saber a verdade. Helena estava fervorosa, sua expressão agora mostrando desespero. Mas a firmeza se esvaiu quando Marco sorriu. Vocês todos estão tão entretidos com seus jogos. O que eu vou revelar vai destruir a confiança vazia que vocês têm entre si. Ele se virou para Larissa. Sua mãe não é a heroína que você pensa. Ela cometeu uma traição inimaginável em sua juventude. As palavras de Marco atingiram Larissa como um golpe. O que você está dizendo? Isso não é verdade. Ela queria gritar. Queria acreditar nas mentiras que a protegiam, mas o olhar de Marco era afiado como uma faca de dois gumes. Eu sei segredos.
segredos que podem mudar tudo o que você pensa que é real. Helena se aliou a forças sombrias muito tempo atrás, quando você nasceu. E agora, Larissa, você pode ser a porta de entrada para um poder que deve ser mantido escondido. A fissura se expandiu ainda mais e sombras começaram a emergir dela. A sensação era como se a caverna estivesse se transformando em um pesadelo. Não, Larissa, não escute! Helena gritou, suas palavras desesperadas. Mas o pânico de Larissa a fez hesitar. O que é verdade? A dúvida corroía. O que deveriam fazer? A escolha estava ali se aproximando e a verdade do passado estava prestes a ser revelada em meio ao caos. Mas a que custo? A fissura explodiu com uma onda de força e o que estava prestes a acontecer poderia deixar todos irreversivelmente mudados. As chamas dançaram conforme a energia se intensificou e uma pergunta ficou ecoando em sua mente. Até onde Larissa e Eduardo estariam dispostos a ir para descobrir a verdadeira herança que compartilhavam? Enquanto a fissura no chão vibrava em um frenesi, Larissa sentiu que as palavras de Marco pesavam sobre seus ombros, como se cada segredo que ele revelava estivesse se transformando em correntes. A fúria de Helena continuava a pulsar ao redor como um redemoinho, e a sensação de que tudo estava prestes a se romper era palpável. Eduardo, precisamos agir! Larissa gritou, desesperada, puxando-o pelo braço. Mas ele parecia perdido em um abismo de emoções conflitantes, os olhos fixos na fissura que agora emitia uma luz viva como um sol em chamas. A verdade, Larissa. Eu sinto que algo profundo está prestes a ser revelado. No momento em que ele falou, a fissura. De repente, uma figura humana surgiu, envolta em luz. Era alta e imponente, e uma presença que fazia a escuridão parecer insignificante. Larissa esfregou os olhos, sua mente lutando para processar a imagem. Quando a luz finalmente se dissipou, a verdade a deixou sem fôlego. Era o pai de Larissa. O quê? O choque a paralisou. Era ele, todo o tempo, o homem que ela havia perdido, aquele que nunca teve chance de conhecer. O que ele estava fazendo aqui? Larissa, minha querida, ele falou. Mas a voz soava como um eco distante, cortado pela confusão. Eu lutei contra um segredo que pesa gerações, e agora você está no meio disso. Você está vivo? A incredulidade inundou Larissa, mas uma parte dela temia a explicação. Por que você não voltou? O que aconteceu? Eu não pude. Fui forçado a desaparecer para proteger vocês. Sua voz era entrecortada e Larissa notou um tremor em suas mãos. A linhagem da sua mãe, as alianças, isso e tudo é maior do que qualquer um pode imaginar. Enquanto isso, Marco observava com um sorriso de vitória. Viram? O caos sempre volta ao lar. A verdade é que seu pai estava vivendo em um mundo de sombras, assim como você começará a fazer. Ele gesticulou, como se fosse o maestro de uma orquestra sombria. Pare! Helena gritou, avançando com um olhar furioso. Você não tem poder aqui. Mas eu tenho tudo, porque o que há dentro de Larissa continuará a viver em mim. Marco riu, e a energia ao redor deles começou a tremer, como se a própria caverna estivesse presa na tensão. Nesse exato momento, o chão debaixo deles começou a rachar, e a luz intensa que emanava do pai de Larissa se intensificou. Você precisa escolher, Larissa. A conexão com o seu passado pode mudar tudo. Mas a verdade também pode ser uma maldição. Em um movimento rápido, Eduardo estendeu a mão para Larissa, e juntos se aproximaram do pai. O que você quer dizer com isso? Larissa gritou, o medo tingindo sua voz. As paredes da caverna começaram a ruir, e sombras malignas emergiam das fissuras. Larissa, você é a chave. A linhagem de sua mãe é poderosa e perigosa. Marco sabe disso, e ele quer usá-la. O pai de Larissa revelou, e as palavras o impulsionaram. Se você não fizer a escolha certa, poderá perder não apenas a verdade, mas a si mesma. Enquanto Larissa lutava para entender, uma onda de dor atravessou seu corpo, formando uma ferida. Marco sorriu, e a sombra que o cercava girou em torno de Larissa, prendendo-a. Você, Larissa. Você não é apenas filha de Helena.
Você é passagem para um poder que nunca deveria ter existido. Em sua essência, carrega a maldição da origem. Uma explosão final irrompeu, e tudo à sua volta começou a desmoronar. O chão se abria sob seus pés, como se quisesse engoli-los. Larissa olhou para Eduardo, seus olhos refletindo um abismo. Eduardo, eu não sei se consigo suportar isso. O que se eu perder tudo? Então não deixe que isso aconteça, ele gritou, segurando sua mão com força. Se você é a chave, nós vamos encontrar a saída, juntos. Mas a verdade estava ali, cravada em sua mente. O que se as revelações de Marco se concretizassem? Se tudo o que acreditaram a vida toda não passasse de uma construção de mentiras? E o poder que se escondia nela poderia ser uma bênção ou uma maldição? O chão continuou a tremer, as chamas a descem com fervor intenso, e no último instante, Larissa ouviu a voz do pai ecoar. Você é mais forte do que imagina, Larissa. Nunca se esqueça disso. E com a caverna desmoronando ao seu redor, Larissa teve que decidir. E em um momento, tudo ficou escuro. O que viria a seguir? As respostas estavam se aproximando, mas a pergunta permanecia. Até onde ela iria para enfrentar a origem de sua verdade? O chão sobre os pés de Larissa parecia desmoronar, e a luz do pai a deixava sem palavras. O calor da fissura pulsava, e ela sentiu que o tempo se esvaía. Precisamos sair! Gritou ela, tentando manter a voz firme enquanto a caverna tremia. Larissa, confia em mim! A voz do pai era suave, mas cheia de urgência. A verdade que você enfrenta é difícil, mas você precisa decidir. Ficará com o que é seguro ou enfrentará o desconhecido? Marco estava à espreita, como um predador. Você realmente acredita que pode salvá-la, Helena? Larissa pertence a mim agora, gritou ele, a raiva espumando em suas palavras. O ar vibrou com a eletricidade criada entre eles, e as sombras se amontoavam, sedentas por poder. Não! Larissa, você é mais do que isso. Não deixe que o passado a defina. Gritou Helena, com os olhos transbordando amor, um amor que a filha sempre procurou. Larissa olhou para o rosto familiar, aquela expressão que sempre a acalmou, e algo começou a mudar dentro dela. As chamas dançavam, quando Larissa sentiu um poder quente emergir de sua essência. Eu não sou propriedade de ninguém, ela gritou, e com isso, um brilho dourado irrompeu de dentro de sua alma. As energias colidiram. As sombras de Marco recuaram momentaneamente, e a fissura explodiu em uma luz tão intensa que os presentes tiveram que fechar os olhos. Larissa sentiu a conexão pulsando. Era como se a vida e as verdades escondidas da sua família se entrelaçassem acima dela. Quando a luz se dissipou, a caverna havia mudado. O lugar agora emitia um calor protetor que afastava as sombras. Você deve decidir agora, Larissa, disse sua mãe, a voz ressoando familiar e estranha ao mesmo tempo. Não importa o quanto a verdade doa. Ela é seu legado. Você é a guardiã da história da sua família. Você decide como moldar o futuro. Em um momento de clareza, Larissa olhou para Eduardo e depois para Marco. Eu não quero poder se ele significar dor para outros. Não irei me juntar a você, Marco. A determinação queimava em seus olhos. Uma onda de energia fluiu dela, varrendo os resquícios de escuridão em um estalo. Marco gritou em protesto, o sentimento de perda o transformando em pura fúria. As sombras que ele controlava se dissolveram, enquanto a luz de Larissa escurecia o domínio do passado que tanto o alimentava. Você pode anular seus próprios demônios, Marco, sussurrou Helena, um toque de compaixão na voz dela, enquanto o eco das palavras pairava no ar. Mas a escolha é sua. Cada um de nós é responsável por lidar com o que trazemos. Marco hesitou, e Larissa viu a ferida em sua alma. Ele não era só um vilão. Ele também carregava medos, e por um instante parecia quase humano. Mas a caverna começou a rachar novamente, e Larissa sabia que a vitória não era feita apenas de cidadania. Eu escolho a verdade e o amor. Vou quebrar o ciclo de dor, gritou ela, e ao pronunciar aquelas palavras, um brilho irrompeu e a fissura se fechou. As chamas dançaram suavemente
e ao redor a caverna começou a se iluminar. Eduardo a segurou, um sorriso aliviado no rosto. Você fez isso, Larissa. Você se tornou quem nasceu para ser. A luz se expandiu, levando Helena e o pai de Larissa a um brilho que pareciam aceitar com gratidão. Nosso legado é seguro agora, disse o pai, antes que eles se dissipassem em um último brilho de amor. Quando a luz finalmente se apagou e o silêncio tomou a caverna, Larissa e Eduardo emergiram juntos, as mãos unidas. Uma nova manhã os aguardava. O ciclo estava rompido e um novo começo começou a se desenhar. O que poderia ocorrer agora em desembaraçar suas vidas? Larissa percebeu que a jornada estava apenas no começo. A busca pela verdade e a luta contra a escuridão eram suas agora. Mas aquela escolha havia mudado tudo. Ela sabia que a verdade às vezes não era fácil, mas sempre era melhor do que a mentira. E enquanto eles caminhavam juntos para a luz do sol, a moral da história se firmou dentro dela. Nós somos o resultado de nossas escolhas. E a verdadeira força não está em dominar, mas em escolher o amor, a compreensão e a coragem de enfrentar a verdade, não importa quão dolorosa ela possa ser. Antes de você deixar este vídeo, preciso te pedir, se inscreva imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e ajudar a comunidade. Não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Nos comentários, inunde com suas reações e teorias.